Você sabe o que fez o Pedro Álvares Cabral depois que pôs o primeiro pé aqui no Brasil? Colocou o outro, senão ele caía. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia nacional? E uma comédia que seria ali para a gente recordar, pensar os 500 anos da história do Brasil português. Talvez hoje o filme já esteja um pouco antigo, você vai dizer. Mas é uma comédia que transita não só no gênero, mas também em muita coisa da parte histórica. Já ouviu falar de Caramuru? Então vem conferir comigo! Caramuru, a invenção do Brasil. Filme nacional de 2001. Dirigido por Guel Arraes, protagonizado por Selton Mello e Camila Pitanga. O filme conta a história do talentoso pintor português Diogo Álvares, que está em uma grande enrascada ao ser intimidado pelo navegante Dom Vasco de Ataíde, pois ele fez uma pintura da até então prometida do ilustre navegador. Mas ele a pintou com uma beleza e perfeição incríveis. Ainda bem. E, na verdade, nada tinha a ver com a real mulher. Se for... Fazendo com que o casamento acontecesse e gerando uma grande frustração nele em Dom Vasco. Para somar o episódio com mais ódio, Dom Vasco ainda está frustrado, pois descobriu que a coroa portuguesa enviará para a nova rota para as Índias, que foi descoberta anos anteriores por Cristóvão Colombo, um outro navegante, não ele, um tal Pedro Álvares Cabral. Ah, agora eu entendi! Diogo Álvares consegue um emprego como artista cartográfico, fazendo a representação nos mapas oficiais da coroa portuguesa, e tem acesso ao mapa secreto e tão cobiçado com a tal nova rota para as Índias. Mas isto não atrai os interesses da mercenária Marquesa de Sevilha, que o seduz em troca do acesso ao mapa para trocar por dinheiro com Dom Vasco, que pretende se antevir a Cabral e chegar primeiro nas Índias neste novo caminho. Em meio a toda esta confusão, Diogo Álvares é preso pela coroa por estar vazando informações confidenciais do governo e acaba sendo posto em uma caravela como castigo, onde deverá servir como parte de sua pena. Inclusive, é a caravela de Dom Vasco, rumando para as Índias, mas com muitas dúvidas na difícil interpretação deste caminho desconhecido grafado no mapa de Diogo Álvares. Porém, o navio naufraga e Diogo consegue sobreviver ficando à deriva até chegar em uma terra até então desconhecida, onde se depara com Paraguaçu, uma indígena com quem ele troca algumas palavras e logo amor e outros sentimentos, é que você me entende. À noite, tainha, vinho e muito sexo Afloram entre os dois, iniciando uma peculiar história de amor, que terá ainda outros personagens envolvidos, inclusive Moema, a irmã de Paraguaçu. Este filme com certeza é um banquete de referências para uma aula de história, mas também podemos pensar com o olhar geográfico a partir deste contexto e chegando nos dias atuais, pensando na formação do território brasileiro. O Brasil hoje é o 5º maior território do mundo, mas até se chegar a esta dimensão, o caminho foi longo. Os primórdios da formação territorial se deram no período basicamente representado no filme, partindo do ano de 1494, quando tivemos a assinatura do Tratado de Tordesilhas, um acordo feito entre Portugal e Espanha com a ideia de se formalizar os direitos de controle das terras que foram descobertas por Cristóvão Colombo, o que chamamos hoje de América. A referência do Tratado de Tordesilhas era o arquipélago de Cabo Verde, sendo que uma linha imaginária 370 léguas a oeste do Cabo Verde, ou 1.770 quilômetros, seria traçada como delimitador, sendo que toda a territorialidade a oeste desta linha pertenceria à Espanha, enquanto a leste pertenceria a Portugal, onde chegamos neste território marcado no mapa, hoje chamado de Brasil. Esta parte da América do Sul, onde hoje reconhecemos como Brasil,
é o início da história da ocupação portuguesa no continente, posteriormente se dividindo a administração desta terra no sistema de capitanias hereditárias, na qual havia um donatário, aquele que seria o responsável pela terra, tendo poder sobre esta área, que era transmitida por via hereditária, ou seja, familiarmente sucedendo para os seus filhos, netos e aí vai. Este início de ocupação portuguesa na costa brasileira explica, por exemplo, a concentração populacional dos grandes centros urbanos e econômicos do país na parte leste, uma herança deste processo colonial que criou as primeiras concentrações de infraestrutura nesta parte do país. A partir de 1580, temos a formação de um episódio que a história chama de União Ibérica, quando Portugal e Espanha formalizam a unificação política entre as duas monarquias, que durou até 1640. Sem dar detalhes mais profundos no contexto europeu e mundial deste período, a partir do momento que há uma aproximação concretizada entre as duas monarquias, vemos que as linhas do Tratado de Tordesilhas ficaram mais frágeis ainda para sua delimitação. Eu disse mais frágeis, porque imagine no século XVI e XVII você conseguir provar a demarcação de um território a partir de uma linha imaginária cuja referência base está a quilômetros de distância, num arquipélago africano longe dali, e óbvio que a precisão de tal apontamento nunca foi presente. Foi com este processo que tivemos então a interiorização da colônia portuguesa do Brasil a partir de missões de avanço para o oeste, chamadas de bandeiras, que se tornaram os bandeirantes figuras de referência histórica heroificada para o estado de São Paulo, vistos como as pessoas que expandiram as fronteiras, não só do que hoje é o estado de São Paulo, mas de todo o território nacional. Porém, estes mesmos personagens passam atualmente por uma reavaliação histórica sobre esse engrandecimento, visto o seu histórico violento contra populações indígenas nativas que estavam em suas rotas de marcha. As fronteiras mais a norte foram delimitadas em 1717, no Tratado de Utrecht, com a França se formalizando, então, a separação e formalização do território do Amapá. Mas com o fim da União Ibérica, Portugal e Espanha voltam a dialogar e formalizam um acordo para findar rusgas por disputa territorial na América do Sul. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, na qual há o reconhecimento por parte dos espanhóis que a Cordilheira dos Andes não lhe favorecia o avanço para a interiorização do território a partir do oeste da América do Sul. E por isso são concedidas a Portugal partes do que atualmente, ao vermos o mapa, configuram como a região norte e centro-oeste do Brasil. Mas uma parte da América do Sul ainda era muito contestada, o que hoje é a região sul e o Uruguai. Ali temos a região da Foz da Bacia Platina, com acesso para a grande área de produção de prata, onde os espanhóis estão obtendo muito lucro e, consequentemente, um grande interesse que gera rusgas no local. Lembra que eu falei da dificuldade para se delimitar uma linha a partir de Tordesilhas? Este mapa mostra possibilidades nas diversas interpretações que foram usadas por cartógrafos que defendiam politicamente interesses que beneficiavam uns a Portugal e outros a Espanha. Em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso definiu que Colônia do Sacramento, fundada por Portugal, se tornasse propriedade espanhola, atualmente localizado no país Uruguai, e formalizou o domínio sobre a região sul, faz parte do Brasil, à época Portugal, com exceção para o oeste do Rio Grande do Sul, região chamada de Sete Povos das Missões, que foi um vai e vem por anos, até a formalização em 1801 como parte do território brasileiro. E por fim, nós temos as duas últimas expansões territoriais do Brasil, sendo que este primeiro não perdura até hoje. Em 1821, o Brasil de Dom João VI ocupou o Uruguai e o decretou como território da Cisplatina, utilizando o discurso de que sua esposa Carlota Joaquina
era espanhola, o que legitimava sua reivindicação sobre o território. Discurso este que escondia seu receio de um movimento liderado no Uruguai por José Artigas, que começava a ganhar mais força na região, sendo ele uma pessoa que puxava discursos em favor da abolição da escravidão e questionava as monarquias, propondo a formação de uma frente republicana na região sul da América do Sul. Mas essa ocupação brasileira no Uruguai durou apenas até 1828. E, por fim, em 1903, tivemos a compra do Acre junto à Bolívia, uma estratégia de expandir a área de produção de seringueiras para a extração de látex e a produção de borracha. Além do pagamento, parte do valor que foi usado para quitar o território foi a cessão de um território do Brasil, que era parte da nascente do Rio Madeira, um dos afluentes da bacia amazônica. Como a Bolívia não tem saída para o Pacífico, que até tinha, mas foi perdida em guerra para o Chile, foi incluído no acordo para os bolivianos que eles ganhassem acesso para a atividade portuária pelo Atlântico, a partir da bacia amazônica, utilizando o curso do Rio Madeira, como se perdura assim até hoje. E aí, você já conhecia esse filme? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!